começar me apresentando. Eu sou, então, Rômulo Garcias, eu sou designer e ilustrador, um interessado pelas coisas do mundo, pela poesia, pela literatura, né? Trabalho com movimentos sociais já faz algum tempo, e esse nosso amigo Sarkis resolveu me chamar para esse debate sobre a educação, sobre a experiência que vocês têm, e eu fiquei muito feliz desse convite dele. Falei, uai, eu sei muito louco, mas eu topo. Se precisar me chamar... E aí, e mais ainda, eu acho, numa semana onde o ministro... Mãe, numa semana onde o ministro fala que ele não quer nem antropólogos, nem sociólogos, eu acho que é urgente uma conversa sobre a educação nesse país, para a gente saber das experiências, né? Saber como a gente luta nesse momento de pandemia e de obscuridade neste país, né? Exatamente. Sarkis, você podia falar um pouco... não, vamos nos apresentar, né? Eu já me apresentei, a Vânia... Vamos, Vânia. Bom, eu conheço Sarkis da montanha, né, Sarkis? E falei um pouco, sempre falo da minha paixão, que é a educação de crianças e adolescentes através da música, e de toda a experiência pedagógica que eu passei, né, que eu tive de implementar com o meu trabalho, que começou com meninas de rua e agora são meninas de vila, dentro de um ambiente do primeiro mundo, que é uma empresa americana. Então, essa mistura toda deu no que deu, né? E Sarkis me convidou gentilmente, o papo vai esclarecer bastante sobre o que eu posso contribuir para vocês com a minha experiência. E agradeço, Sarkis, de ter me convidado. Fico muito lisonjeada, viu? E Terezinha? Bom, eu trabalhei toda a vida na educação, né? Sou professora, fui professora da escola primária, depois do pedagogia eu fui professora um pouco tempo no curso de formação de professores, mas foi uma experiência muito pequena e as minhas experiências profissionais, elas estão muito ligadas a uma prática o tempo todo querendo aprender. Não era nada que eu soubesse, que eu tivesse um preparo ótimo, nem nada. Eu queria fazer bem aquilo que eu fazia. Então, por todo o meu trabalho, eu percebia que eu precisava sempre de estar estudando, fazendo e pensando aquilo que eu fazia. Então, eu não entrava na escola sem estar sabendo alguma coisa que eu desejava aprender. Eu queria trabalhar e aprender. Então, assim eu trabalhei numa escola primária, depois trabalhei em várias escolas primárias, depois, da prefeitura, do estado também. Depois fui para a Secretaria da Educação, depois eu fiz um concurso e entrei para aquelas escolas polivalentes, sabe? Quando elas começaram. Eram 4 escolas polivalentes. E aí... Terezinha. Oi. Pode falar. Oi, então. Então, bacana. Vamos nessa primeira parte aí. Sarkis, você podia dar uma... você que convidou a gente para vir, né? Você podia dar uma geral sobre a sua proposta e tal, e depois a gente volta as falas para as pessoas. Pode ser? Muito bom, muito bom. Bom, então, para situar esse nosso encontro, né? Eu achei que foi um encontro que fazia muito sentido neste momento, porque nós estamos vivendo uma dificuldade no plano político, né? No plano social, uma dificuldade muito grande, e uma dificuldade especialmente para os educadores, né? As condições de trabalho são muito difíceis e a sociedade nos desafia. O que a gente pode fazer diante do que está aí? E aí
eu fiquei me lembrando de épocas no passado, né? A gente que já passou por experiências um pouco semelhantes, né? Por exemplo, politicamente, na época da ditadura, que foi a época que eu comecei a trabalhar, quer dizer, a ditadura estava caminhando para o fim, eu estava começando a trabalhar. E naquela época, era um cenário político muito fechado, muito difícil. Eu já tinha algumas experiências também em educação popular e estava começando na escola, numa escola de ensino médio. E havia dois trabalhos em Belo Horizonte, ou nas proximidades, que me chamavam muita atenção. Então, eu trabalhava num colégio muito fechado, politicamente muito fechado, dominado por uma diretoria extremamente autoritária, né? Onde a gente podia fazer muito pouca coisa. E conheci dois trabalhos pedagógicos assim que me entusiasmaram demais. Um deles era essa escola polivalente que a Terezinha acabou de falar, né? E a Terezinha adotava uma linha espantosamente democrática dentro da escola dela. E aí eu fui lá, de me falarem da escola dela, eu fui lá, fui visitar a escola. Cheguei num sábado, correndo um mutirão em que os pais iam consertar a escola, os pais da comunidade. Eu já tinha duas filhas, eu chego lá com uma bebezinha, uma outra um pouco maior, e as alunas da escola nos recebem, pegam as crianças e levam para a creche que elas tinham organizado lá no sábado. O dia começou com um ritual, onde cada família levou a sua doação para o almoço. Tinha um grupo de pais que ia fazer o almoço, tinha um grupo de pais que ia consertar a escola, e aí o trabalho aqui no mutirão começou. Eu me apaixonei pela escola, me apaixonei pela Terezinha, pelo trabalho dela, e visitava constantemente. E nós ficamos amigos até hoje, né, Terezinha? O outro É. trabalho foi o do Antônio Carlos, em Ouro Preto, que foi na mesma época, um trabalho completamente apaixonante também. Ele recebeu, né, ele foi diretor de uma escola que era uma prisão, né, de adolescentes, de meninas adolescentes. Ele simplesmente derrubou os muros daquela prisão, né? Ele colocou as meninas para andarem, circularem, estudarem na cidade. Aquela prisão virou a casa delas. E naquela casa elas tinham várias oficinas, e os oficineiros, eles tinham, né, claro para eles que eles, antes de serem oficineiros, eles eram educadores. E Antônio Carlos seguia, né, teoricamente, a linha de um educador russo muito interessante, chamado Makarenko. Existem algumas obras do Makarenko aí traduzidas. Enfim, aí também começou uma longa interlocução com Antônio Carlos, de muitos, muitos e muitos anos, a gente trabalhou junto algumas coisas também. Ele nos deixou um legado extremamente interessante, já se foi, já partiu, né? E a Vânia está aí com esse trabalho que eu fiquei conhecendo, que é um trabalho também que dá gosto de conhecer, né? E vamos dizer assim, ela faz parte desse legado do Antônio Carlos. O trabalho dela teve uma contribuição muito significativa do Antônio Carlos. Houve, então, duas vertentes de trabalho naquele momento, em dois pensamentos bastante distintos. Um é o da Terezinha, o outro é o do Antônio Carlos. E eu acho que vale a pena recuperar essas experiências para a realidade que a gente está hoje. Quem sabe essas experiências nos inspirem, né? As ações que nós precisamos tomar nos campos da escola, fora da escola. Então, o motivo do nosso encontro é esse, é recuperar e registrar essas experiências que ainda estão aí dando seus frutos e que podem dar outros, né, na medida em que as pessoas conhecerem e se inspirarem. Que legal. A Vânia estava falando começando a falar delas sobre essa experiência com as meninas, né? Eu tive uma passagem muito rápida, porém importante na minha vida, foi o de Seu Greco, no primeiro trabalho para meninos e meninas de rua aqui em Belo Horizonte, num trabalho de HIV, ele me convidou para ser o cartunista das histórias. Então, nós trabalhamos durante 6 meses com os meninos de rua. É, foi o primeiro trabalho na vida que eu fiz, a John Hopkins que pagou. Estou falando nesse sentido de ele foi pré-testado antes de ir para os meninos, faziam um pré-teste com os próprios meninos e tal. Foi uma experiência muito legal. Eu também, Vânia, eu acabei hoje vendo aquele as meninas na orquestra, eu fiquei interessadíssimo nesse teu trabalho. Você podia rolar a bola para a gente? Bom, com as meninas de rua, nós começamos o trabalho em 1994, era o ano da morte do Ayrton Senna.
E foi nesse ano que eu conheci o professor Antônio Carlos Gomes da Costa. E aí eu sempre fui de empresa, minha experiência toda, desde adolescente, 14 anos, eu já estava dentro de empresa, Uzi Minas, a BCBU, naquela época, uma empresa de montadora de computadores, né, da França. Sempre fui de empresa, né? Eu tenho uma formação básica, técnica mecânica, e fiquei anos em empresa. E o meu mundo era empresa, era onde eu podia desenvolver o trabalho. E naquela época eu havia feito também psicologia. E eu resolvi trabalhar no setor de treinamento, né, de abrir uma escola de formação técnica dentro da empresa. E neste momento nós pensamos que poderíamos ajudar as pessoas, alguém que estivesse em muita necessidade. Nós éramos muito jovens, né? Foi em 94. Todos nós, gerentes da BCBU, éramos muito jovens. Todos foram contratados como estagiários de engenharia e eu na área de psicologia. Bom, quando a gente pensou em fazer um trabalho onde a empresa pudesse ser aquela que pudesse ajudar as pessoas, nós pensamos em tudo quanto é tipo de gente. Quem poderiam ser? Tá? Seriam pessoas idosas que estavam abandonadas, pessoas egressas dos presídios, mulheres, mães solteiras, o quê? Mas nós éramos muito jovens, então pensamos, vamos trabalhar com crianças ou adolescentes. Mas não tínhamos a mínima noção, porque éramos todos de empresa. E aí resolvemos procurar a irmã Margarida, né, que é uma irmã de caridade que tinha a obra social Dom Bosco, tinha acabado de abrir uma casa de apoio para meninos de rua, e foi aí que a gente fez a primeira parceria. Que uma empresa, para ter, né, crianças dentro dela, precisaria ter uma ONG com filantropia e tudo mais. E aí eu resolvi trazer essas crianças, nós selecionamos, na época, 12 meninas de rua, chamamos os funcionários, vamos misturar isso aqui tudo para ver o que vai dar. E aí eu fazia de tudo, né? Muitas dinâmicas e tudo, e entra aí o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que, com a experiência tão grande que ele tinha e algo tão grande, ele conseguiu ver dentro de algo tão pequeno ali dentro da empresa, de 12 adolescentes de rua, né, que viviam, né, cheirando cola, dormindo mesmo na rua, e dentro da empresa ele achou aquilo tão incrível que ele começou a me orientar como é que nós poderíamos fazer algo com aquilo que sobrava dentro da empresa, que é disciplina, que as pessoas convivem, conversam e respeitam, aquilo sobra na empresa, né? É uma cidade, aquela empresa, aquela fábrica é uma cidade onde elas poderiam vir outros conceitos e conviver de forma diferente e fazer um tanto de coisas que interessassem a elas para desenvolver o talento delas e tudo mais. E é claro que eu nunca tinha feito nada assim antes, né? E a gente foi fazendo e descobrindo com orientação daquilo que ele achava que era... Ele falou assim, olha, essa célula que você vai desenvolver, ela é tão forte como a que eu desenvolvo lá em São Paulo, em outros projetos imensos aí pelo Brasil. Então, eu vou te dar tudo que você precisa e conversar tudo que você precisa sobre adolescentes, que eu tenho uma experiência muito grande da FEBEM, de outros projetos e tudo mais. E aí começamos a ouvir essas meninas, né? Coisa que a gente pensava que elas não tinham o que dizer. Mas eu te confesso que eu nunca esqueci desse momento, que agora a gente não está com as meninas da rua, mas só com muito pobres de vilas, mas foi uma experiência de respeito, de energia. Das 12, apenas uma disse para mim que não aguentava ficar sem a droga e que ela queria voltar para a rua. E então eu perdi essa menina, apesar de o contato e o afeto ser muito grande, mas muito respeitosa, muito. Consegui muitos voluntários incríveis, contadores de história. Nós começamos a ser campeões de xadrez na comunidade. Elas começaram a aprender. Eu construí uma escola para que elas estudassem, porque elas batiam muito em professor, por isso, antes de ir para a rua, elas estavam muito rebeldes. Então, eu construí, comecei a estudar a escola Waldorf, né, muita coisa do Rudolf Steiner, e aí a gente construiu uma escola para essas meninas e fizemos um acordo com uma escola estadual e elas se formaram, né? Então, as coisas foram acontecendo dessa forma, experimentando e aprendendo,
né? A ideia é que, como eu tenho um pé na arte, muito artesanato, muita coisa, né? Gosto muito de arte, tenho muita habilidade, eu coloquei tudo que eu tinha, não só o conhecimento técnico, mas tudo que eu tinha pessoal para essas meninas. Era uma coisa assim, foi uma coisa muito forte, muito envolvente. Mas até então era isso que a gente tinha para oferecer. Só depois que, em 2005, é que a gente começou a pensar que tínhamos tantas formações, né? Teatro, professor da Globo dando aula já, a coisa começou a crescer, aí de 12 passamos para 20, de 20 para 30, 30 para 40, quando chegamos a 60, aí já foi 2005 e começamos a colocar música, né? Eu aprendi alguns instrumentos, né? Os instrumentos básicos de cordas para ensinar para elas, né? E nasceu em 2005. Quando eu vi que, com 3 meses que a gente estava ensinando para elas, nós já estávamos fazendo o primeiro show na Casa de Cultura, eu vi que o negócio, elas tinham uma habilidade fora do normal, né? Não era uma coisa assim... Vânia. Diga. Vânia. Não, então, você vai começar a contar essa história de 2005 para frente, daqui a pouco. Vamos ouvir um pouco a Terezinha agora e essa história da escola polivalente e tal, que também me deixou muito interessado. Ai, essa história é longa, né? Ela vem lá de trás. Como eu estava falando com vocês, nós fizemos primeiro um concurso para preencher os cargos das escolas. Então, a gente fez, no meio daquele pessoal, uma escolha da equipe com a qual nós íamos trabalhar. E as 4 escolas escolheram as equipes de acordo com uma afinidade lá durante os cursos. E o pessoal que foi comigo era especial, muito, muito bom mesmo, sabe? Sim, meninas muito interessadas, a turma muito jovem também, viu, Vânia? Porque isso foi em 70, tá longe, né? 71, 72. Então, em 72, quando nós fomos para a escola, nós organizamos, nós ficamos um ano pensando nessa escola, porque ela estava em construção. E a gente foi acompanhando toda aquela construção e relacionando com a prefeitura. E nós fomos vendo a cada atribuição que a gente tinha lá para fazer, por exemplo, verificar como é que seria essa escola, como é que seria planejada. Nós resolvemos fazer um manual de recursos humanos, que seria como é que essa escola ia atuar, para que ela ia atuar, quais os objetivos. E essas 4 pessoas, quando foram para a escola, elas já chegaram com um regimento que foi bolado em termos ideais, né? Em termos que a gente acreditava, né? Era uma espécie de propósito da gente. E a turma que chegou, os professores que chegaram também concursados, eram todos quase que saindo da faculdade, eram todos novinhos. Então, nós tínhamos uma escola enorme, completamente diferente do ponto de vista arquitetônico, com professores novos, uma escola muito bonita, e essa escola, ela ganhou toda essa energia, todo esse entusiasmo, e nós começamos a construir essa escola pensando exatamente naqueles papéis que nós tínhamos, nos objetivos que nós tínhamos, e os nossos objetivos, embora nós estivéssemos em plena ditadura, eles eram muito democráticos, todos. Por quê? Eu falei com o Sarkis que eu fui ler o regimento aqui outro dia, estava lendo, se vocês quiserem, eu posso pegar aqui e dar uma lidinha, mas, assim, foram coisas construídas fora, a gente pensou naquilo de uma forma bem ideal, mas quando você está diante de um prédio e de uma situação completamente nova, você tem que pensar na ação concreta. Então, qual era a ação concreta? Eu falei para a Sarkis outro dia, só de ver aquele prédio, 9 blocos, todos separados uns dos outros,
com várias salas especiais. E, mesmo trazendo junto, esse prédio foi uma inspiração do Mercoside. Foi dinheiro americano chegando aqui, quando eles cortaram o curso clássico, quando eles tiraram a sociologia do curso científico, né, do clássico, quando eles começaram a introduzir orientação para o trabalho, com os nomes até bem caretinhas, por exemplo, educação para o lar, olha que termo careta, por que não era economia doméstica, né? Então, assim, né? Então, você vê, olha que nome careta. E isso veio dos Estados Unidos. Então, eles tiraram as línguas, era para fazer introdução para o trabalho, mas tinha laboratório, tinha sala de artes, tinha biblioteca, tinha as oficinas. As oficinas eram com máquinas e com aparelhos e tudo. As quadras de educação física. E as salas de aula, e nós começamos com o primeiro ano do primeiro grau e a quinta série do primeiro grau. Bom, eu falei com o Sarquim outro dia. Quando nós olhávamos para aquela escola, a gente via como é que funcionavam as outras escolas. As outras escolas tinham um muro, um prédio, a pessoa entra e olha dentro da escola, você parece um quartel. Por exemplo, se você olhar várias escolas que eu conheço, de um ponto onde fica uma pessoa, ela enxerga toda a escola e todo o movimento da escola. Lá não, lá nós não enxergávamos. Os meninos eles entravam, podiam correr para onde quisesse, para trás da cozinha, para trás do refeitório, para trás da quadra, atrás das oficinas. Mais tarde eu soube, com uma menina que ficou minha amiga, ela me contou, ela viajando comigo, ela me contou, Terezinha, você não sabe o que nós fazíamos lá naquela escola, atrás desses lugares, assim. E nós sabíamos que a gente não dava para correr atrás desses meninos. Então, nós tínhamos que pensar desde a chegada deles. Então, a chegada deles, nós colocamos música para eles irem chegando, irem para as salas, teve acolhimento, cada um ia colocando seus objetos e iam entrando, não tinha fila para entrar, não tinha jeito, porque os meninos podiam se espalhar pela escola. Então, desde esse comecinho, tudo teve que ser pensado. Como nós tínhamos salas ambientes, no primeiro ano, nós resolvemos introduzir aquilo que eu falei com você, nós vamos fazer experiências. Mas eu queria fazer só um parênteses. É que, com a chegada dos professores, nós discutimos tudo isso. E eles começaram a construir as ideias, junto com a gente. Então, tinha sala de geografia, sala de matemática, sala de português, sala de história, Então, parecia um clubezinho com salinhas especiais. E os meninos carregavam a pastinha para a hora da aula dele naquele lugar. Então, isso durou um tempo. Depois houve uma avaliação, que as professoras não quiseram mudar o estilo. Mas, assim, nós fomos experimentando coisas juntos, com um grupo de professores. Uma coisa muito interessante que eu acho naquela época é que eles trouxeram muita coisa ligada à questão da ditadura. Então, eles tinham uma formação muito melhor do que a minha lá fora, do que a minha que estava ali naquele momento. Oi. Pode falar. Eu vou entrar aqui com os comentários. É o seguinte, olha só. De fato, quem estava... Terezinha. Quem está... Oi. Eu tô aqui comentando. Então, quem estava do outro lado, quer dizer, quem tinha uma visão de crítica da ditadura, por exemplo, enxergava o acordo Brasil e Estados Unidos, Mercoside, né? E dentro da escola, dentro da universidade, muito influenciados pelos grupos de esquerda e tudo, a gente tinha aquela visão, isso aí não presta, nada disso vai prestar. Tudo que você fizer aí vai dar errado. A ideia era, havia muita indústria no Brasil e precisava de formar técnicos para essas indústrias.
Daí as escolas politécnicas, daí a introdução do ensino técnico no ensino médio, que depois foi obrigatória para todas as escolas. Mas a maioria das escolas não tinha laboratório, não tinha como ficar treinando esses técnicos. Essas escolas da prefeitura foram feitas especialmente para isso, eram grandes laboratórios, né? Grandes esquemas de preparação para o trabalho. Tá? E isso era visto de uma maneira muito negativa pelas pessoas. E aí, quando a gente vê a Terezinha descrevendo, a gente descreve esse que enxergou ali foram oportunidades. O que ela viu era o que ninguém conseguia ver. Olha, nós temos aqui uma escola bonita, uma escola cheia, uma escola que não cabe outra relação com os alunos que não seja uma relação democrática, porque não adianta tentar prender os meninos. E ela aplicou isso ao grupo de professores, quer dizer, virou um experimento. Como é que nós vamos lidar com esse novo prédio, com essa nova estrutura? Como é que nós vamos fazer isso? Os críticos, vamos dizer assim, do regime, que éramos nós. O que a gente via como uma grande negatividade, até porque era uma coisa que vinha lá dos Estados Unidos para cá, imagina, ver se né, vinha carregado de uma ideologia capitalista e de um país que domina o outro ideologicamente, né? E, de repente, o que a gente vê é que a Terezinha subverte essa proposta. E como é que ela subverte isso? Abrindo o prédio, abrindo as possibilidades para as pessoas. Vejam bem, enquanto eles fecharam, né, a sociologia, a filosofia, as línguas, ela abriu de um outro jeito. E o jeito que ela abriu foi: essa escola não é minha, essa escola é do grupo. 2, 1 e 2, e...